O nosso momento odontológico está mais uma vez aqui no consultório do Dr. Adilson Monteiro e hoje trazendo a fonoaudióloga Paulene Botelho, e o assunto é a ligação entre odontologia e fonoaudiologia. Eu convido ao Dr. Adilson para entrevistar a fonoaudióloga Paulene Botelho. Hoje nós estamos recebendo a Paulene, que trabalha na Prefeitura, na Secretaria de Educação, no seu consultório particular e também num programa de inclusão do Ministério Público. Isso mesmo. Tudo bem, Adilson? Muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço. Bom, Paulene, o que é fonoaudiologia e em quais dessas áreas da fonoaudiologia é interrelacionado com a odontologia, que nós já dissemos? Bom, a fonoaudiologia é uma ciência que trabalha com os distúrbios da comunicação humana, né? Ela se interrelaciona, na verdade, com vários outros profissionais, de acordo com o problema apresentado pelo paciente. Então, nós podemos subdividir a fonoaudiologia em 5 grandes áreas, que seria a área da linguagem, a audiologia, a área de voz, motricidade oral e a fonoaudiologia educacional ou escolar. Nesse caso, né, da odontologia, a ortodontia, é na área de motricidade oral que essas duas áreas se interrelacionam. Então, dentro da motricidade oral, o que acontece? O ortodontista, nós trabalhamos, na verdade, com as mesmas estruturas, né, que é o sistema estomatognático, que inclui lábios, língua, bochecha, céu da boca, os dentes, mas o dentista trabalha com as partes duras, que seriam os ossos, os dentes, e nós, fonoaudiólogos, trabalhamos com as partes moles, né, que é a parte muscular, visando o equilíbrio miofuncional. Ótimo. Então, isso é a parte importante de nós dissermos que a odontologia, com a parte de ortopedia, faz toda uma movimentação óssea e depois do reposicionamento desses dentes, alinhamento dos dentes, que a gente encaminha para o fonoaudiólogo. Então, que ela vai descrever em relação a uma postura de colocação de língua, de deglutição e tudo mais. E até mesmo na parte minha de reabilitador, a gente faz reabilitações orais com próteses extensas e que o paciente estava habituado a colocar a língua e fazer a mastigação de uma determinada maneira e que vai ser orientado pela fonoaudiologia. Isso, na verdade, o tratamento seria até mais eficaz se fosse feito em conjunto, ao mesmo tempo. Então, muitos casos de recidiva, né, de tratamentos ortodônticos ocorrem exatamente porque quando o dentista retira o aparelho, o paciente continua com aquele hábito, né, de interposição de língua ou qualquer outro hábito, e aí então os dentes voltam àquela posição anterior. Bom, nós sabemos que os hábitos orais, depois de uma certa idade, prejudicam muito o desenvolvimento orofacial. Quais são os principais hábitos orais que as crianças apresentam? Isso é bem interessante. Os hábitos orais são vários, né? Tem muitos hábitos orais. Mas os principais, o que seriam os hábitos orais? Qualquer hábito que a criança tem de levar algum objeto à boca, né? Só que tem os principais, né? Que nós podemos ver aqui, como o uso da chupeta. Tem crianças, como vocês podem observar na figura, não se contentam com uma só, além de chupar a chupeta, acaba colocando outra no nariz, segurando outra com a mãozinha. Tem o hábito da mamadeira, a sucção digital, que é o hábito de chupar o dedo, né? Algumas crianças sugam o polegar, outras o indicador, tem várias formas. E de acordo com o dedo que a criança usa nesse hábito, é a alteração na arcada dentária que ela vai ter. Isso muda, né? De acordo com o dedo. E aqui também temos a onicofagia, que é o hábito de roer as unhas, que além de trazer um problema assim, estético, né, para as unhas, dor nas unhas, traz problemas assim de bactéria, verminoses, né? Porque a criança, fungos, problemas no próprio dedo, né? A criança acaba tendo calo no dedo. E o bruxismo, nessa última figura, a gente pode observar que ele acaba desgastando os dentes. O bruxismo é o hábito de ranger os dentes, né? Às vezes ele é noturno. Então a criança não tem controle desse hábito. E os motivos principais seriam a ansiedade, estresse, muita agitação, às vezes maloclusão e alguns tipos de verminose, que também podem causar o bruxismo. E esses movimentos parafuncionais que ela acabou de dizer em relação ao bruxismo, deve ser sempre orientado e
principalmente observado pelos pais. Então, os pais que devem observar isso, né, Paulene? Isso, porque alguns hábitos, na verdade, são colocados pelos próprios pais. No caso da chupeta e mamadeira, que a gente vai falar mais para frente, a criança não conhece a chupeta, não conhece a mamadeira. Então, o tempo que ela permanece, a frequência do uso desse hábito oral, a intensidade e o tempo de duração do uso desses hábitos é que vai determinar uma alteração na arcada dentária, né? Então, exatamente, os pais devem monitorar isso. Monitorar. São eles e qual a idade que deve ser retirada a chupeta e mamadeira da criança? A idade esperada é por volta de 2 anos. E essa idade não é uma idade que foi inventada, né? Primeiro, ela coincide com o final da fase oral. Porque a criança, quando nasce, ela tem uma necessidade fisiológica de sugar. A criança suga, o bebê já nasce, é um ato reflexo, né? A sucção. Então, o bebê já nasce sabendo sugar. E durante uns 2 anos, mais ou menos, a criança tem essa necessidade de sugar. É uma necessidade fisiológica, né? Ela não depende da criança. Umas têm mais, outras têm menos. Então, o que acontece? A criança que é amamentada no seio, provavelmente ela vai ter menos necessidade de um hábito oral depois de mamar. Aquela criança que mama na mamadeira desde bebezinho, que a mãe, por um motivo ou por outro, não pôde amamentar, né? Ela tem mais necessidade. Então, ela acaba de mamar e ela quer ou colocar a mão na boca, ou chupar a chupeta. Se não tem nada em volta, ela pega um paninho, ela coloca na boca. E isso é normal, porque durante a fase oral, né, essa necessidade ainda existe. Então, por volta de 2 anos, além de coincidir com o final da fase oral, coincide também que as crianças já têm a maior parte da arcada dentária, né? Os dentinhos de leite já erupcionaram. Então, como uma forma de demonstrar que a sucção já não é mais necessária, os dentes vêm para falar, olha, agora é hora de mastigar, não preciso mais sugar. Então, seria indicado até por volta de 2 anos e meio, no máximo, a retirada desses hábitos, para evitar possíveis consequências, né? Correto. Então, e qual em relação à chupeta? Quando é que você indica para minimizar esses problemas do hábito dental, para não atrapalhar essa arcada dental? Certo. Tem algumas dicas que a gente orienta, né, no consultório, na prevenção, sobre a chupeta. Primeira dica é que a chupeta, quando precisar ser usada, ela deve ser ortodôntica. Sim. Há uma diferença muito grande entre a chupeta ortodôntica e a chupeta comum, essa de bolinha que a gente pode ver aí, né, na figura. No primeiro caso, na figura de baixo, a gente observa como que a chupeta ortodôntica, por ser anatômica, ela permite que a criança mantenha os lábios ocluídos e a língua no palato, que é no céu da boca. Já no caso da outra chupeta comum, a língua fica abaixada, alargada e com uma tendência à hipotonia, porque a criança não consegue acoplar essa língua no céu da boca. Então, a primeira orientação seria que a chupeta, quando necessária, que ela seja ortodôntica. Uma outra dica é observar o tamanho da chupeta. Muitas mães, quando vão comprar a chupeta, às vezes não observam, e as marcas sempre trazem, né, uma indicação de 0 a 6 meses, de 6 a 12 meses, ou fase 1, fase 2. E isso é importante, porque o bebê de 0 a 6 meses ele tem uma estrutura intraoral pequena. Então, eu não posso dar um bico grande para a criança sugar. Ela não consegue nem movimentar essa língua, né, adequadamente. Agora, o contrário também é prejudicial. O bebê de 8, 10 meses que ainda chupa chupeta não pode permanecer com a da fase 1, que é a chupeta pequena, né? A mãe deve substituir pela chupeta maior, que é usada de 6 a 12 meses, mais ou menos. Então, essa é a segunda dica. No caso desse aro de apoio em volta da chupeta, o que a gente observa? Tem vários tipos, né? Tem várias marcas no mercado. O importante é que seja feito de um plástico resistente, um plástico duro, que tenha pelo menos 2 furos de ventilação e que tenha argola. Uma coisa interessante também é o formato desse aro. Quando ele tem esse formato, parecendo um grão de feijão, ele permite a respiração nasal e não atrapalha o desenvolvimento da base do nariz, dessa musculatura que nós temos na base do nariz. Então, o tipo mais adequado é realmente esse aí que a gente está mostrando.
Uma outra dica, que também não seria imprescindível, mas mais indicada, é que as chupetas de silicone são melhores que as de látex, né? Até por uma questão assim de durabilidade, as de látex, porque a gente costuma ferver, né, as chupetas, então elas ficam esbranquiçadas, o material do silicone é mais resistente. Lembrando que a troca da chupeta deve ser a cada 3, 4 meses. Tem um tempo de durabilidade, porque a criança usa todos os dias, né? Então, 3, 4 meses já é hora de trocar. Aqui essa figura, eu gostaria de demonstrar a importância da gente retirar a chupeta da criança quando ela já está dormindo. Porque o tempo que ela permanece com a chupeta na boca vai estar moldando essa arcada dentária. Então, se a criança dorme 8 horas com a chupeta na boca, como as estruturas crânio-faciais, né, estão em desenvolvimento, a tendência é que ele vá se moldando o céu da boca, a arcada dentária, de acordo com aquele objeto que está, né, intraoral. Então, o que a gente faz? A criança adormeceu, está no sono pesado, retira a chupeta. Em alguns casos, a própria criança larga a chupeta, mas as mães vão lá e colocam de novo. Então, o que a gente indica é que se a criança soltar naturalmente a chupeta, deixar, né, permanecer assim. E durante o tempo que ela estiver acordada, é importante que ela fique sem a chupeta na boca, porque essa fase de desenvolvimento de fala e linguagem, né, de 1 a 2 anos, é a explosão da linguagem. A criança precisa falar, ela precisa ter esse estímulo para se comunicar. Mas se ela tem o bico dentro da boca, a tendência é ficar apontando e não pedindo verbalmente, tá? E aqui, como nós já falamos, a idade mais indicada para tirar o bico seria 2 anos, mas essa figura ilustra a importância, a necessidade da criança participar ativamente desse processo de retirada. Não é uma coisa que deve ser retirada bruscamente. Ela precisa compreender, entender o que está acontecendo, por que já é hora, aceitar, né? Então a gente agradece a sua presença e vamos para um próximo programa falar novamente com a doutora Paulene a respeito de fonoaudiologia ligada à odontologia. Muito obrigado. Eu que agradeço.